Eu tenho o hábito de agrupar as coisinhas que eu amo muito pra fazer um condensado de amor. E foi isso que eu fiz na receita de hoje. Juntei as minhas 3 receitas favoritas, que são torta, pudim e caramelo. Aqui no meu bowl eu vou começar a fazer a minha massa, que eu vou juntar farinha com um tiquinho de sal, pitadinha, ó, pitada, e açúcar. Agora eu vou adicionar manteiga bem gelada. Com a pontinha dos dedos, vai incorporando a manteiga na farinha até ficar uma farofinha assim, sem pedaços muito largos. Se você perdeu a quantidade de ingrediente, não se desespere, tá tudo lá no site, minha gente. Adicione um ovo também gelado e misture com a ponta dos dedos só até formar uma massinha. Para finalizar a massa de torta, só falta fazer a fresagem. Essa técnica é mais simples do que você está imaginando, pode acreditar. Em uma superfície plana, vai retirando pedacinhos de massa do tamanho de uma noz e vá pressionando contra o seu balcão. Com a ajuda de uma faca ou uma espátula de pão, vai recolhendo essa massa e reservando. Aí é só formar uma bolinha e a fresagem está pronta. Quando a massa estiver bem uniforme, com essa textura bem aveludada e com cheirinho de manteiga, a gente vai embrulhar e levar para gelar. Pode embrulhar com papel ou com plástico. E esse processo é extremamente importante para relaxar todo o glúten que a gente desenvolveu na farinha de trigo enquanto a gente mexia com ela. Desenvolver glúten na farinha de trigo é uma coisa que você faz sem notar, acontece. E é por isso que quando você trabalha muito uma massa e sova muito ela, ela vira pão. O caso da nossa tortinha não tem nada a ver com pão, então eu só quero ela assim extremamente... Leve para gelar por no mínimo 1 hora. Vou abrir minha massa e quando a massa fica descansando na geladeira para relaxar o glúten, ela volta bem dura porque tem muita manteiga e manteiga endurece na geladeira, né? Então tem que dar umas porradas nela. Let's get cooking in the kitchen. Já quebrei um rolo de cerâmica antes com isso, então cuidado, rolos de cerâmica do mundo. Vamos usar de madeira, que são mais feios, mas mais úteis. O segredinho para ter uma massa toda uniforme é sempre enrolar pro mesmo sentido. Então é tipo super geométrico assim, ó, frente, trás, trás. Dessa maneira, ela sempre tem a mesma espessura. Se você abrir sua massa muito fininha, quando você colocar no forno, ela vai encolher. Então tem que fazer assim de mais ou menos... não sei medidas muito bem. Tipo essa espessurinha aqui. Esse truque de enrolar a massa no rolo é sensacional, porque a massa não rasga e aí você tem ela assim toda perfeita, que nem você quer, né? Você não quer sua massa toda rasgada. Se rasgar também, é só ir fazendo um Frankenstein, pegando pedacinhos e colando um do lado do outro, que ainda assim você vai ter uma tortinha bem saborosa. Faça uma bolinha com um pedacinho da massa e vá pressionando as laterais, para ela ficar bem justinha. Deixe uma quantidade generosa de rebarba e passe o rolo em cima para tirar. Isso é que eu chamo de acabamento. Vixe, encontrei uma casquinha de ovo na massa. Faz de conta que foi para dar um extra croque. Dê uma arrumadinha nas laterais, mas sem pressionar demais, porque senão ela estica muito e encolhe no forno. Fure com um garfinho para sair o ar quando ela for assada e leve para gelar por 10 minutos. Assim, forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos, ou até a bordinha começar a ficar dourada. Ahá, leite. Para fazer o creme de pudim, eu vou fazer uma infusão do meu leite com a baunilha, com a favinha de baunilha. Então eu preciso abrir ela ao meio, bem bonitinho, e aí raspar todas as sementinhas de dentro dela, que é lá que fica todo o sabor da baunilha. Esse creme é uma mistura de creme de confeiteiro com creme de pudim, porque a gente faz uma base como se fosse do creme pâtisserie e aí a gente adiciona o leite condensado, que é bem clássico do caramel custard, que é o nosso pudinzinho abrasileirado delicioso. Aqueça o leite só até levantar a fervura, desligue e tampe. Na panela eu tenho uma infusão de leite com baunilha acontecendo. Enquanto isso, eu vou bater os meus ovos com amido de milho e farinha, até ficar um creme bem esbranquiçado, sem gruminho nenhum, que eu quero o meu creme bem cremosinho.
Aí então vou adicionar o meu leite condensado caseiro e uma concha bem cheia desse leite quente que estava na panela. Esse processo se chama temperagem. É quando você começa a avisar para os ovos que a temperatura dele vai subir para ele não se preocupar. Então você dá ali uma temperagenzinha nele, logo depois leva na panela, cozinha e ele não coagula. Agora eu vou cozinhar essa mistura aqui, esse creminho de baunilha em fogo bem baixinho, só para ele dar uma leve engrossadinha. Despeje o creme de ovos de volta na panela com leite quente e vá mexendo em fogo baixo até ele começar a engrossar. Assim que você sentir um resquício de creme engrossado na ponta da colher, pode tirar do fogo, senão ele vai empelotar. Derrame esse creme apaixonístico e levemente engrossado na massinha de torta assada. O cheirinho já tá maravilhoso, mas ainda precisa assar. Mas é só por 20 minutos, ou até menos. Quando ela der uma endurecidinha, já tá pronto. Tem um segredinho pra compartilhar. Se você, assim como eu, odeia pudim com bolinha, o segredo está na temperatura do seu forno. Ele tem que estar a 180 graus Celsius. Se assar demais, ele vai começar a ferver, borbulhar e criar as bolhas temidas por mim, que eu odeio. Agora, se você também assar ele por tempo demais, o ovo coagula e ele também fica com uma textura meio borbulhenta. Enquanto minha torta tá assando, eu vou fazer o caramelo que vai no topo pra dar uma extra crocância pra nossa tortinha. E rolou essa redundância de crocância por querer, com efeito sonoro e eu falando que é crocante mesmo. Aqui na minha panelinha de cobre eu vou colocar o açúcar e a água. E eu não tô usando uma panelinha de cobre pra tirar onda não, tá? Nossa, que panela bonita, que linda. Nunca teria uma em casa, porque dá trabalho pra cuidar, sim, dá. Mas a panela de cobre distribui o calor muito bem. Então quando você tá fazendo calda de açúcar e doce em geral, é maravilhoso, porque não fica aquele pontinho queimando, pontinho sem queimar, pontinho que não cozinhou. Ela distribui o calor perfeitamente. É por isso que os doceiros usam panela de cobre e as vovós usavam pra fazer docinho de abóbora e aqueles outros que a gente não gosta muito, mas a gente tem que gostar. Vou mexer aqui com o dedo rapidamente, só pra misturar a água com o açúcar e pra ele não ficar espirrando nas beiradas da panela, porque dessa maneira ele não cristaliza. Quando você derrete açúcar com água, ele cristaliza muito fácil. Para evitar que a calda de açúcar cristalize, até ela levantar a fervura, você pode ir com um pincelzinho e com água e pincelando nas beiradas da panela. Que aí todo o açuquinha que tá espirrando lá vai ficar solitário, desmanchar e não vai cristalizar. É assim que faz calda de açúcar. Se você quiser fazer bala, pirulito em casa, é isso. Call me a sinner, don't come too late for dinner. Melhor maneira de saber o ponto do seu caramelo sem ter um termômetro de doce é ter o Lancelote com você. Quando o caramelo estiver assim, branquinho igual o corpinho, longe de estar pronto. Quando o caramelo estiver assim, começando a escurecer igual a sua cabecinha, tá chegando lá. Quando o caramelo ficar que nem essa parte da região do focinho, tá no ponto. E se ficar igual o focinho, fez... Mentira, qualquer coisa que se pareça com essa figura vai ficar adorável. Cozinha o caramelo até ele começar a escurecer. Caramelo é assim, quanto mais você cozinha, mais escuro ele vai ficando. E aí o seu sabor vai intensificando cada vez mais, até ficar bem amargo, que não é o que você quer. Esse daqui, ó, tá perfeito. Desenforme a torta e jogue o caramelo ainda borbulhante por cima.